Bom dia, internauta. Começa agora mais um Videochat, uma parceria da Coordenação de Participação Popular e da TV Câmara. Hoje vamos conversar sobre um projeto de lei de 2010 e que ficou conhecido como a Lei da Palmada. O que você acha de crianças e adolescentes terem em lei a garantia de que não poderão receber qualquer tipo de castigo físico e muito menos serem submetidos a tratamento cruel ou degradante? Pois é isso que propõe o projeto de lei que foi enviado à Câmara em 2010 pelo Poder Executivo. Para participar com perguntas e comentários, acesse o link do bate-papo no portal Câmara Notícias. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Tudo sem acento. Então, noticias.câmara.leg.br. Bom, agora nós vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. A chamada Lei da Palmada foi aprovada em uma comissão especial e deveria seguir direto para o Senado sem precisar passar pelo plenário da Câmara. Antes disso, no entanto, era preciso passar pela Comissão de Constituição e Justiça apenas para a revisão do texto final. Mas lá, um impasse. O projeto foi para a pauta 14 vezes, mas nunca foi votado por falta de quórum. Enquanto isso, um grupo de deputados apresentou recursos pedindo que o projeto seja obrigatoriamente analisado pelo plenário, portanto, pelos 513 deputados, antes de seguir para o Senado. Um deles entrou até com um mandado de segurança na Justiça. Vamos entender essa polêmica. A ideia do projeto parece simples e consensual: modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir às crianças o direito de serem educadas sem o uso de castigos físicos. Mas para um grupo de deputados, essa iniciativa mexe com os direitos individuais dos cidadãos e por isso o projeto não poderia ser analisado pela Câmara sem passar pelo plenário. O que aconteceu foi um atropelo regimental e uma ofensa à Constituição Federal. Eu quero trazer o projeto para o plenário, para que o plenário debata esse projeto e aprove aquilo que seja importante e mais relevante para o país. O projeto, do jeito que está, ao invés de proteger a criança, ele torna as crianças vulneráveis e retira o poder de educação dos pais. Para os deputados, as crianças já são protegidas pelo Código Penal, como todos os cidadãos. E aprovar esse projeto pode, ao invés de proteger, expor as crianças e adolescentes. Morte de crianças. O Código Penal pune. Lesão corporal de criança, o Código Penal pune. Maus tratos à criança, o Código Penal pune. Quem esse projeto pretende punir? O pai que educa. Mas a deputada Érica Cocai, presidente da comissão especial que analisou o projeto, explica que a Lei da Palmada não tem a intenção de mudar a punição para nenhum tipo de agressão, apenas garantir ações educativas para evitar que esse comportamento continue se reproduzindo. Não estava tirando o direito das famílias de educarem, porque o direito de educar é inalienável das famílias, ninguém está mexendo com isso. Nem se está se trabalhando ou se mexendo com os limites que qualquer processo educacional tem que ter. Apenas está se assegurando o direito da criança não ser vítima de castigos físicos e tratamento cruel e degradante. Ela comparou a dificuldade de estabelecer esse tipo de norma a outros velhos hábitos já superados pela sociedade. Quando se aboliu a palmatória das escolas, muitas pessoas disseram que os professores não iam ter mais como educar. Hoje, a sociedade não admite mais a palmatória. Hoje, nenhum pai e nenhuma mãe permite que o professor agrida ou castigue fisicamente seus filhos, o que era permitido há décadas atrás. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre a educação para que nós possamos ter clareza de que limites a serem impostos às crianças, processo educacional, não podem ser considerados sinônimo de espancamento. Este é o Videochat sobre a Lei da Palmada. Lembrando a você, internauta, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com os deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão Especial que analisou a Lei da Palmada. E também Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, integrante ele também da Comissão de Constituição e Justiça e que entrou com mandado de segurança contra a mesa diretora da Câmara para que o projeto seja votado em plenário. Vou começar com o senhor, deputado Marcos Rogério, perguntando o seguinte: precisava ter ido à Justiça? Não era possível conversar e resolver isso aqui dentro mesmo da Câmara dos Deputados? Muito bom dia. Bom dia a você, Cláudia. Bom dia ao padre Couto, a quem cumprimento também pela defesa dos seus pontos de vista. A pergunta é muito pertinente.
acho que não precisava de ter ido ao Supremo Tribunal Federal se os expedientes democráticos tivessem sido respeitados no âmbito da Câmara dos Deputados. Existe, assim como para o Judiciário, no processo legislativo, uma premissa do chamado devido processo legislativo, que é assegurar justamente aquilo que está no regramento interno, na nossa norma de regência interna, que é o regimento interno, e aquilo que está também na Constituição Federal, porque a ela todos nós devemos nos submeter. Então, houve ofensa ao regimento e houve ofensa à Constituição Federal. 6 recursos foram apresentados à mesa visando que o projeto fosse ao plenário. O questionamento naquele momento era só que o projeto deveria passar pelo plenário. Não estava entrando no mérito ainda. Então, todos os recursos por manobras regimentais foram retirados de tramitação da Casa. Eu entrei com outras 2 reclamações e todos negados. E, por fim, não restando outra alternativa, recorri ao Supremo Tribunal Federal para que, como guardião da Constituição Federal, restabeleça o devido processo legislativo. Bom, lá não se tratou do mérito, mas aqui a gente vai tratar do mérito. Porém, antes, deputado Luiz Couto, bom dia. Eu queria saber do senhor o seguinte: esse projeto da Lei da Palmada nunca foi exatamente uma unanimidade. A gente sabe disso, há fortes polêmicas envolvendo esse assunto. Porém, o senhor imaginava que daria tanto trabalho regimentalmente essa discussão desse projeto? Em primeiro lugar, é preciso dizer que não houve tratamento, quer dizer, não houve atropelo, nem diz respeito à Constituição. Ou seja, houve o recurso, as pessoas retiraram as assinaturas e aí não tinha mais recurso e foi encaminhado à Comissão de Justiça para a redação final. Então, nós temos com a redação final, esse projeto vai para o Senado, e lá vai ser discutido, poderá inclusive retornar até para a Câmara se houver alguma mudança. Primeiro, a gente tirar essa questão da Lei da Palmada. É castigo físico que cause lesão ou tratamento cruel ou desumano, que é equivalente à tortura, de acordo com a Convenção sobre Tortura que o Brasil assinou e que nós votamos aqui, ou seja, que é já lei. Então, nesse sentido, nós temos que cumprir aquilo. E a nossa Constituição, ela já diz o seguinte, olha, não temos que temos que educar, cuidar, tratar e proteger. Está lá a criança e o adolescente. Bom, então já que o senhor tocou no termo palmada, a gente já parte logo para responder a pergunta do Randolfo, que diz o seguinte: a lei diferencia palmada corretiva de violência ou qualquer palmada será considerada crime? Randolfo. Castigo físico que leve lesão ou tratamento cruel, ou desumano ou degradante, que humilhe a criança, que desqualifique a criança, que traga problema psicológico para a criança. Então, nesse sentido, não é o aspecto da educação da família está assegurado. Agora, eu nunca sofri, nem meu pai, de minha mãe, nenhum castigo. Ou seja, nenhuma palmada, nenhum castigo físico. Nem palmada. Ou seja, o fato é educação. Falta muito a questão da espiritualidade, da educação para a cidadania e, mais do que isso, falta os pais perceberem que este castigo físico que leva à violência pode levar essa criança também. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça, na pesquisa que revela, a maioria daqueles que hoje são adolescentes em conflito com a lei sofreram violência quando criança. Deputado Marcos Rogério, o Jack pergunta o seguinte: a Lei da Palmada não é uma invasão, uma afronta ao trabalho dos pais na hora de educar os filhos? Ele tem toda a razão. Aliás, eu quero aqui, o Padre Couto é um deputado combativo, não só na CCJ, mas no plenário também. Mas eu acho que no debate hoje ele veio com um projeto errado. O projeto de lei que nós estamos discutindo aqui é o 7672. E no 7672 não é tratamento cruel. Ele proíbe a palmada pedagógica. Qualquer tipo de tratamento físico é proibido. Está no texto da lei, no artigo 1º, que altera, na verdade cria o artigo 17A, diz o seguinte, a parte final dele: sem o uso de castigo corporal. Não tem hipótese, pelo projeto de lei que está tramitando na casa, de se fazer a correção, vou usar um termo aqui que está sendo usado aí, a correção pedagógica. Não tem essa hipótese. O tratamento cruel ou degradante, ele é decorrente de uma segunda hipótese.
Veja, a expressão, por isso que a hermenêutica jurídica nos ajuda. Sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante. E aí eu acho que nós já temos um caminho de concórdia aqui, eu e o Padre Couto, porque no que ele disse, eu também concordo e defendo a mesma proposta que o Couto acabou de defender aqui no âmbito dessa entrevista. Se for o tratamento cruel ou degradante, esse deve ser punido. Esse deve ser tutelado. A lei deve proteger a criança contra tratamento cruel ou degradante. E aí, o nosso internauta tem razão. A legislação que está sendo gestada, elaborada aqui, ela invade a seara da família, do pátrio poder, tira o poder do pai e da mãe no processo de educação dos filhos. Eu, particularmente... Só uma observação. A Madalena, complementando para o senhor complementar a sua resposta, diz o seguinte, pergunta se o senhor não acha que essa lei da palmada, que esse projeto é uma interferência do Estado na vida das pessoas. A Madalena tem toda a razão, é exatamente isso. É uma interferência do Estado na família. E aí o artigo 227 da Constituição Federal, quando ele estabelece a responsabilidade sobre os filhos, ela coloca em primeiro lugar responsabilidade da família. Em segundo lugar, responsabilidade do Estado e da sociedade. O 227 da Constituição, que trata da família, ele coloca em primeiro lugar a família. Agora, quando o Estado deve interferir no processo de educação? Quando esse processo de educação interno, no âmbito privado da família, extrapola os limites. Por exemplo, maus tratos. O Estado tem que interferir para proteger a criança. Quando se fala na questão do tratamento cruel degradante, então o Estado tem que interferir. Mas nessa hipótese. Mas nessa hipótese. Isso que está dito. Olha, veja aqui, a Constituição diz o seguinte, coloca é dever da família, da sociedade, do Estado, coloca todos os deveres que são. E além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É isso que diz aqui. Olha, a redação final diz assim, o que é castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou adolescente. Aí o item 2, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Olha, se o deputado... Só para esclarecer o internauta, que isso que o senhor leu é o que está previsto na redação final do projeto, que está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele está pegando o projeto que não tem mais, é uma redação final que está aqui. Então, ele está lendo o projeto errado. Essa é a redação final que vai para o Senado. Que não foi aprovado na CCJ? Não foi porque você não deixou. Esse é o projeto. Você não deixou, porque você o tempo todo pede até verificação na ata, rapaz. Em seguida, olha, se é esse o problema que você coloca, se você diz que é para segurar a Constituição, está aqui. Isso aqui não diz mais do que dizer o que é considerado como violência. Castigo físico, ou seja, que use a força física e que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou adolescente, ou então no tratamento cruel ou degradante, que é cruel, que está considerado como tortura. Se o deputado quer que criança seja educada com tortura, aí tem que ser mais grave, porque tortura é um crime inafiançável. Não seja leviano. Não, se quiser. Não seja leviano. Não seja leviano. Não, eu estou só leviano. Apenas você está dizendo que nós atropelamos e que nós estamos querendo tirar o poder, o pátrio poder, a educação, de jeito nenhum, deputado. Você leu um projeto que não foi mudado. Esse projeto é isso aqui. Eu tenho os dois, deputado. E a comissão então, vamos ler. Define o que é sofrimento. Vamos pegar a redação Define o que é final. sofrimento. Ok, mas sofrimento define o que é sofrimento. Está dizendo, olha, sofrimento ou lesão. Não, sofrimento criança. ou. Sim, mas você sofrimento acha que, ou. Você acha que uma sofrimento? criança que ela é torturada, isso não traz sofrimento físico e psicológico? Quem está defendendo tortura é o senhor. Eu estou defendendo o processo de educação em casa, no âmbito interno. De má fé. Uai, mas viu? Vossa Excelência... Então vamos estabelecer uma regra de reciprocidade. Se você está dizendo de má fé, eu não defendo fui tortura. Eu que votei, fui eu que dei o parecer dos mecanismos de repressão à tortura, tá aí negócio. Vossa Excelência não pode... Vossa Excelência tem um mandato altaneiro. Mas Vossa Excelência não pode. Agora, nesse caso aqui, com todo respeito, a interpretação que Vossa Excelência tem é uma interpretação, e aí, com todo respeito, repito, parcial. Porque quando o texto diz tratamento que provoque sofrimento ou
que tenha a presença da crueldade, ele não está sendo complementar. Ele está falando de uma hipótese ou de outra hipótese. Sofrimento é conceito relativo. Veja bem, se nós formos aplicar essa regra, tem gente que sofre, fica até com um problema psicológico quando o time de futebol dele perde o jogo. Ele sofreu. O que é sofrimento? Como é que você define sofrimento? Eu não estou defendendo aqui qualquer tipo de abusos no processo de correção. Aliás, se formos estudar um pouquinho mais, o Código Penal, em pelo menos 3 artigos, já protege, inclusive com tipos penais, a criança com relação a todo tipo de abuso. Homicídio de criança, o 121 trata, está lá previsto. A questão da lesão corporal, também está no Código Penal. A questão dos maus tratos, o Código Penal trata. Agora, esse projeto altera o artigo 17 da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um projeto que, inclusive, já foi rejeitado no âmbito dessa casa. Esse projeto, que é da ex-deputada Maria do Rosário, em 2003 foi protocolado na casa, foi rejeitado pela casa, ele tramitou de forma conclusiva e daquela vez, quem recorreu ao plenário foi justamente a deputada que apresentou o projeto. Então ela também gostaria que o projeto fosse ao plenário. Agora, quer dizer, quando é do interesse pessoal, vai ao plenário. Quando não é do interesse pessoal, então fica na comissão. Qual o medo que se tem de levar esse projeto ao plenário? Essa é a questão. No plenário, o que o padre Couto está defendendo aqui no argumento, eu também concordo. Agora, no texto, infelizmente, o texto precisa ser adequado. Senhores, estamos com 18 minutos de chat, muitas perguntas chegando. Eu vou voltar a repassar as perguntas das pessoas. Deputado Luiz Couto, a Rafaela pergunta para o senhor o seguinte: de que maneira esse projeto, que ficou conhecido como Lei da Palmada, de que maneira, essa pergunta chegando o tempo todo, acaba que a gente se perde aqui, de que maneira ele poderia ajudar as famílias a educarem, a esclarecer os pais agressores? Ele teria essa função? Ele ajudaria nisso? Claro que, inclusive, tem lá, ou seja, no artigo 18b, fala dos procedimentos para quem agir dessa forma. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Só o 5º é que coloca a advertência. Então, eu acho que o aspecto educativo também da lei é fazer com que a família possa aprender, porque algumas vezes a questão da violência, ela é um elemento que vai crescendo. Se você não for educado, se você não tiver uma espiritualidade, se não tiver uma educação para a cidadania, se não tiver uma educação, se uma família desintegrada também, que não tenha algo que possa integrar, tudo isso vai ter problema. Então, o projeto, ao invés de punir, dá condição para aquele que cometeu esse tipo de lesão, castigo físico, o tratamento, porque na realidade, deputado, são 2 itens. Para fins desta lei, considera-se castigo físico e essa ação de natureza disciplinar com o uso da força física que resulta em sofrimento ou lesão à criança, mas também o item 2, que é tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameaça gravemente ou ridiculariza a criança ou adolescente. Então, nesse sentido, é preciso cuidar. Eu sempre digo, o problema nosso é educação. Educação para todos, educação para a cidadania, uma educação de qualidade, que não seja apenas você ter informações, mas é que você educar também para cuidar bem das crianças, para cuidar bem dos filhos, para cuidar bem para que a família seja o espaço da harmonia, da educação. Disciplina, sim. Quer dizer, você educar, você sim. Agora, usar de castigo físico para trazer lesão, e essa lesão cause um sofrimento psicológico ou físico, isso nós não podemos aceitar. Deputado Marcos Rogério, tem um comentário aqui da Márcia que ela diz o seguinte: ela acha importante ler todo o conteúdo desse projeto de lei, porque a sociedade em geral está preocupada em ser tratada como criminosa quando insiste em... a sociedade em geral está preocupada em ser tratada como criminosa quando insistir em educar seus filhos com práticas violentas. E a palmada, sim, é uma prática violenta.
E ela também defende que acha que deve haver, sim, um novo paradigma através dessa lei para que se possa efetivamente dar uma educação de melhor qualidade dentro de casa, pelas famílias, etc. Você concorda com a Márcia, deputada? Em parte. Veja bem, eu penso que o que nós temos que discutir aqui, e uma coisa é aquilo que o padre Couto está dizendo, outra coisa é aquilo que o projeto explicitamente tem no seu conteúdo. Eu também tenho posição contrária a todo tipo de tratamento cruel, degradante, que cause maus tratos, que cause lesão na criança. Agora, tem que se diferenciar aqui o que é correção disciplinar, o que é a correção pedagógica, o que é a disciplina no âmbito da família de forma moderada, daquilo que é ofensivo à integridade física da criança. Aliás, o artigo 17 e o 18 da atual legislação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já tem a proteção da integridade física da criança presente no Estatuto da Criança atual. Tem alguns doutrinadores que consideram até que o texto, na forma que está, ele vai justamente no sentido contrário, porque ele vulnerabiliza a criança, né, ao definir certas condutas. Agora, eu tenho preocupação com relação, quando coloca lá na lei o que é, assim, o que deve ser punido? Castigo físico que cause sofrimento. O que é sofrimento? Vamos definir o que é sofrimento. Porque qualquer pessoa pode dar o conceito que quiser para sofrimento. Cruéis e degradantes, eu concordo. Eu tenho uma proposta de mudança do texto e no pleno. O projeto tem pontos positivos. Por exemplo, ele tem a previsão de campanhas educativas, de orientação às famílias, à sociedade, através dos mecanismos de comunicação em massa. O projeto bate insistentemente nessa questão da área educativa. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O que o governo tem que se preocupar é em implementar políticas públicas de orientação para quem está lá na ponta. E não, a cada problema que surge, criar uma lei nova. O problema do Brasil não é criar lei, é fazer cumprir aquelas que já existem. Agora, não conseguem colocar em prática a legislação já existente, porque o ECA, esse compêndio legislativo aqui, ele já tem, tudo isso que nós estamos tratando aqui já está no ECA. O problema é que não conseguem colocar em prática o que está no ECA, aí quer criar uma nova lei para dar resposta à sociedade. Eu acho que esse é o caminho errado. Tem pontos, repito, nesse projeto que são positivos. Essa questão das campanhas educativas. Eu defendo a questão dos profissionais de saúde, especialmente, ter que comunicar qualquer tipo de lesão que tenha como característica maus tratos, enfim, no processo disciplinar doméstico. Eu acho que é positivo. Agora, quando você entra na seara ali do que deve e do que não deve, porque o projeto, repito aqui de forma clara e cristalina, o projeto proíbe todo tipo de correção disciplinar. Todo tipo de correção disciplinar. Não só a palmada, como ficou batizado o projeto, como também aquelas de natureza psicológica. Por exemplo, a criança que está assistindo o desenho em casa e, de repente, porque fez alguma travessura, a mãe chega e fala, olha, hoje você está de castigo, não vai assistir o desenho em casa porque você cometeu tal infração, tal desobediência. O projeto entra, e aí não sou eu nem é o Couto que estamos dizendo isso, são pessoas que entendem da hermenêutica jurídica, ele entra inclusive nessa seara. Ele dá ao Estado a incumbência de educar filhos. E educação de filhos é incumbência do pai e da mãe. O Estado tem que interferir quando houver excesso, quando a correção passar da conta, quando a correção for desproporcional. Agora, a educação, repito, é da família. Primeiro, o seguinte, o artigo 18 do ECA diz, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O Código Civil de 1916, no seu artigo 325, determina que perderá, por ato judicial, o pátrio poder, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. Está aqui. O Código Penal de 40 também já diz, o crime de maus tratos, tipificado no artigo 136, aí diz, o Código Civil de 2003 diz, castigar imoderadamente o filho, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que... Ou seja, há previsão legal para os excessos. Então, além do Comitê da ONU sobre o Direito da Criança, no seu parágrafo 17, sobre violência contra criança e adolescente, a ênfase dada à educação e ao apoio aos pais e não à punição. A Convenção dos Direitos da Criança, no seu artigo 18, diz, os Estados partes
tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer pessoa responsável por ela. Então, já a lei já diz isso aqui. E nós assinamos, nós votamos a Convenção dos Direitos da Criança. Então, essa lei é para você cumprir aquilo que está dito numa convenção que foi assinada pelo Brasil e que nós aprovamos aqui nesse Congresso. Bom, deputados, nós fizemos o seguinte, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas acham e pensam sobre a lei da palmada. E nós fizemos a seguinte pergunta para as pessoas: o que você acha da lei da palmada? Eu acho contra, entendeu? O pessoal se meter na vida, porque hoje o tanto de adolescente que tem, mal educado, que não respeita ninguém, entendeu? Então eu acho contra. Não precisa palmada, você tem que ter o diálogo com o filho, né? Chamar ele, conversar bastante, né? Sem palmada, não é melhor? Dependendo da hora, uma palmadinha de leve não faz mal, né? Mas é melhor evitar, né? Eu acho ela desnecessária, porque eu tenho filho, né, também. Olha o mundo como é que tá. Hoje em dia as crianças estão piores, né, que os adultos, né? Então se a gente não educar os nossos filhos de pequeno, pensa como é que vai ficar o mundo daqui para frente. Uma palmada, colocar ali no castigo, resolve sim o problema. Eu sou a favor. Porque eu acho que criança não merece passar por esse trauma, né? Eu acho que uma simples conversa resolveria. Eu não concordo, não. Não, porque eu levei muitas palmadas, nunca roubei, nunca matei, sempre fui criado com educação. Meus pais me educaram assim, mas vem quando levar umas palmadas, entendeu? E nem por isso eu parti para outro tipo de violência. Tem muitos pais que, em vez de educar teu filho da forma que tem que ser, abusa da situação, entendeu? Ah, sei lá, chega a espancar seu filho, maltratar seu filho e, tipo, na minha opinião, eu não acho justo, entendeu? Eu sou totalmente contra a violência, sou contra a palmada, violência física, verbal, totalmente contra. Mas uma lei vai ser mais uma lei, assim, para não ser cumprida e cercear o direito do pai até mesmo. Não digo de dar palmadas, né? Mas eu acho que não seria legal, não. Tanta coisa para se fazer, mais uma lei, não seria legal, não. A violência não leva a nada. Se você cria violência em casa, o que é que vai resultar? Vai resultar a própria violência. Então os pais têm que ensinar os filhos não ser espancado. Acho que espancar não adianta nada, não vai fazer ele uma criança melhor. Ele vai crescer uma criança revoltada, talvez até com os próprios pais. Não é isso? Aí ele vê a atitude dos pais, ele vai dizer, não, eu posso fazer isso lá fora, dentro das escolas, eu posso fazer isso com meus amigos. Eu posso bater em um velhinho na rua, bater em outra criança na rua. Eu acho que não precisaria de lei, que todo pai sabe o filho que tem. Mas tem que ter uma certa medida também. Eu acho que uma palmadinha no filho, às vezes, é necessário. Claro que a gente vê aí algumas coisas de espancamento, isso daí tem que ser punido mesmo. Mas a lei acho que não precisa. Os pais têm que saber educar seus filhos e eles sabem como lidar com seus filhos. Bom, então nós ouvimos aí a opinião das pessoas nas ruas sobre a questão desse projeto de lei. E aí, deputado Marcos Rogério, a Janaína foi curta e grossa na pergunta dela. Na sua concepção, disciplina é igual à violência? É possível utilizar o diálogo como forma de educar e disciplinar ou a violência é necessária? Pergunta da Janaína. Olha, Janaína, a sua pergunta é muito pertinente. Veja bem, nós não podemos medir todos pela mesma régua. Você não pode criar uma forma de educação. Você tem formas de educação. Por isso que eu disse que o projeto tem pontos interessantes. A parte que ele toca na questão da educação, da orientação, é positiva. Agora, ele não pode interferir no âmbito do pátrio poder, no âmbito da família, para dizer o que essa família deve e o que essa família não deve fazer. Agora, orientar, sim, é positivo. Agora, tem que, aqui até quero cumprimentar a equipe que foi às ruas para ouvir as pessoas, porque a proporção está mais ou menos parecida com o que o portal aqui da ouvidoria da casa
fez, só no mês de julho nós tivemos 533 ligações para o portal da casa, a ouvidoria da casa. Sabe quantas contrárias à lei da palmada? 497. Apenas 36 a favor. Desde que esse projeto chegou aqui, é um dos mais acessados na casa pelo internauta e mais de 90% sempre contrário à lei da palmada. É porque esse povo todo que liga aqui é a favor de tortura? Não, senhor e não, senhora. Ninguém é a favor de tortura. Eu fui criado num processo, na minha casa, meu pai e minha mãe, era daquele estilo antigo. O meu pai usava os castigos físicos, né? Eu apanhei até 12, 13 anos e não me tornei uma pessoa rancorosa, com qualquer tipo de... E nem passei isso para... Eu tenho uma filha de 4 anos. A minha filha eu já não trato como meu pai me tratava. Agora, eu não posso querer aplicar em todas as famílias aquilo que eu tenho na minha formação. A orientação que eu tenho, a visão que eu tenho, os valores que eu tenho, cada um tem o seu. O que o Estado deve fazer, e eu repito aqui, é punir os excessos. O que o Estado, como figura jurídica, Estado, União, Estados e municípios, é corrigir os excessos. O pai que passou do ponto tem que ser punido. Aquele que cometeu lesão corporal, eu não sou a favor da lei da palmada para quem cometeu lesão corporal, não. Eu quero é o Código Penal. Se tiver que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia, né? Outra coisa, aqui vai haver um conflito. Porque o Código Penal, no seu artigo 136, fala dos maus tratos. O Couto agora há pouco fez aqui a leitura de vários textos, onde já diz que todo tipo de abuso contra crianças já deve ser punido. Aí vem uma legislação alterando o ECA. E qual é o problema? Aí você tem 2 problemas. Primeiro, lei especial, lei mais nova, que trata de assunto específico. Aí quando tiver uma situação que você não sabe o que é maus tratos ou se enquadra na lei da palmada, o que é que o conselheiro tutelar vai fazer? Sabe por quê? Porque não é o juiz que vai tratar disso aqui, não. Não é o promotor de justiça que vai tratar disso aqui, não. É o conselheiro tutelar da sua cidade. É o conselheiro tutelar. E ele vai ter que decidir se encaminha para o delegado de polícia ou se o caso é caso de ECA. E vai para a promotoria de infância. E, detalhe, a nossa, e aí é onde eu falo que assim, por que os defensores desse projeto não se preocupam em defender a implementação do ECA atual? A começar pela estruturação dos nossos conselhos tutelares Brasil afora, que não tem carro para andar, que não tem computador, que não tem linha telefônica, onde os conselheiros são mal pagos. Ah, não, mas isso é coisa do município. Quando é para passar a obrigação é só dos municípios. Quando é para assumir o dever de casa, aí todo mundo foge. Então, eu acho que nós temos, se nós queremos realmente implementar política pública de defesa das crianças, vamos começar estruturando os nossos conselhos tutelares para fazer o acompanhamento, a fiscalização e o Estado punir os excessos. E não a correção disciplinar que visa proteger a criança. Deputado Luiz Couto, eu vou passar para o senhor uma pergunta do Jack, só pedindo aos senhores, por gentileza, que sejam um pouquinho mais sucintos para que nós possamos responder o maior número possível dessas participações. Lembrando que uma das razões pelas quais nós estamos fazendo esse videochat é exatamente porque a quantidade de acessos a essa proposta sempre foi muito grande no site da Câmara dos Deputados. E aí o Jack comenta o seguinte, deputado Luiz Couto, fui criado à base de palmadas, ele bota entre aspas, não agressões. Durante a infância, acabava descontando em meus irmãos menores as palmadas que recebia dos meus pais. No entanto, hoje entendo que as palmadas educativas foram fundamentais para a minha boa educação. Sou um cidadão correto, responsável, com discernimento e amor e paz em meus atos e atitudes. Foi o comentário do Jack. Primeiro, o projeto de lei, ele tipifica o que significa castigo físico. Ou seja, a própria lei já diz castigar imoderadamente o filho, ou seja, já o fato de que, inclusive foi solicitado que não se colocasse que essa lei da palmada. Ou seja, é castigo físico. Não me pegou, deputado. Pois é, as pessoas também entraram porque pensavam que era... O problema é o seguinte, é que nós estamos lutando para cumprir o que diz a Constituição no seu artigo 227 e também o ECA também. O problema todo é de que nós precisamos cuidar para que a criança não seja violentada, não seja espancada, não seja torturada, não traga tratamento cruel, degradante ou desumano. É isso que está sendo colocado aqui.
Se a questão é definir o que é que significa esse sofrimento, vamos lutar no Senado para que possa definir o que é esse sofrimento. Não há razão. Primeiro, nós não estamos fazendo uma nova lei. Estamos alterando o ECA. O ECA, definindo melhor. O senhor acha que isso é um aperfeiçoamento? É um aperfeiçoamento, definindo melhor o que é, aquilo que diz violência. Não sofrer qualquer tipo de violência. Violência física, ou seja, violência física. A disciplina, o diálogo é fundamental. Nós, inclusive, temos exemplo de processos onde o diálogo faz com que, efetivamente, possa modificar. Agora, dizer, e é real aquele, quer dizer, você é punido, espancado, é sempre o menor que paga. É sempre o menor que paga. Eu não vejo a mesma reação quando um adulto espanca outro adulto, tortura outro adulto. Então, você colocar na criança, ou seja, a criança precisa ser, diz lá, precisa ser cuidada, tratada, educada e protegida. É isso que está lá. Como é que você protege uma pessoa que costumeiramente bate na criança, tortura, espanca, traz lesão? Isso não é educação. Isso aí ou seja, é motivo, inclusive, para que seja tirado dele o pátrio poder. Deputado Marcos Rogério, a Janaína, que já havia mandado uma pergunta para o senhor, nossa internauta, colaborando com o debate, diz o seguinte: embora muitas pessoas acreditem, é um pouco o contraponto do Jack que nós encaminhamos a pergunta para o senhor, deputado. Embora muitas pessoas acreditem que não aconteceu nada, castigos deixam sentimentos de raiva, ressentimento, rancor, medo e frustração. Apesar de acharmos que educar batendo deu certo, acreditamos que educar sem bater, com diálogo, respeito e participação, fortalece o relacionamento com os filhos, cria respeito e confiança. É o que diz a Janaína para o senhor. A Janete tem razão, esse tema deve ser um dos primeiros temas da campanha educativa que o governo vai começar a fazer não sei quando. Ótimo. Eu acho que o governo tem que chamar para si a responsabilidade de fazer a orientação das pessoas pelos meios de comunicação, os mais variados, da internet ao rádio, à TV, pregando esses valores, mas não interferir no âmbito interno da família para dizer o que deve e o que não deve o pai ou a mãe no processo de educação. Ele deve, repito, ele deve interferir para coibir, para proteger a criança contra excessos, contra abusos. Mas eu vou repetir aqui para ficar bem claro, porque senão, de tanto ouvir falar uma coisa, as pessoas pensam que é verdade. O projeto não trata de proibir tratamento cruel apenas. Ele entra na seara da educação. Qualquer tipo de correção física é proibida pelo projeto. O projeto proíbe qualquer tipo de castigo corporal. É por isso que o apelido que o projeto ganhou é verdadeiro, porque ele proíbe, sim, a palmada pedagógica. Alguém vai dizer, mas o que é palmada pedagógica? Assim como não se define o que é o sofrimento, é difícil definir o que é palmada pedagógica. Agora, quem vai analisar o caso, quadro, por exemplo, alguém que foi ao médico e está com hematomas. É óbvio que essa correção não foi uma correção disciplinar adequada, proporcional, foi desproporcional. Aí ele vai decidir se encaminha para o delegado para abrir um inquérito por lesão corporal ou por maus tratos, ou se ele encaminha para o conselheiro tutelar para aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Repito, o que o Estado deve punir são os excessos e não a correção disciplinar. Porque, veja, se o pai não corrigir enquanto é pequeno, a polícia depois vai ter trabalho na rua, com todo respeito aos que pensam diferente. Agora, eu já disse aqui e repito novamente, nem todos têm a mesma forma de educação. Eu fui educado de um jeito, hoje eu educo a minha filha de maneira diferente. Mas por quê? Porque cada momento é um momento, cada cabeça é uma cabeça. Cada um tem uma formação, uma maneira de encarar o processo de educação de filhos. Eu acho que nós temos que orientar as pessoas para que elas assimilem isso. Agora, não interferir na família para dizer o que ela deve ou não deve fazer. Deputado Luiz Couto, o Randolfo cita alguns exemplos aqui bem práticos, deputado Luiz Couto. Ele pergunta o seguinte: uma palmadinha na bunda, dessas que não deixam marca, será considerada crime? Mas como é que se vai comprovar essa agressão? A criança vai fazer um exame de corpo e delito no IML, mesmo se não tiver marca alguma? E denúncia de testemunha será considerada? Mas e se houver denúncia falsa, por exemplo, por motivo de vingança? Ele cita aqui o caso de um ex-cônjuge. Como é que fica isso? Olha, deputado? primeiro o seguinte, veja o que é que diz a ementa da lei. Altera a lei 8.069,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Ou seja, na realidade, essa é a questão. Não há nada de tirar o poder de educar. Essa é uma leitura que eu discordo do deputado Marco Rogério. Ou seja, a educação tem que ser uma educação para a cidadania, para o respeito. Aquilo como disse a pessoa, ou seja, o diálogo é fundamental, a convivência fraterna é fundamental, ou seja, a espiritualidade que deve estar presente também. Esses sentimentos que são colocados, porque se o bom exemplo vai à praça, o mau exemplo também vai à praça. Vai à praça e muitas vezes as crianças começam a aprender com os pais também que são violentos. Então, nesse sentido, nós consideramos de que a lei ela não tira o poder de educar. Ou seja, aquele exemplo citado não se aplicaria a esse exemplo castigo citado físico por ele? Que leve à lesão, uma lesão. Se de fato, são os dois itens, é o item 1 e o item 2, que é considerado como castigo físico. Veja aqui, 2 pontos, ação de natureza e depois tratamento cruel e desumano. São 2 aspectos que são colocados na lei, no artigo 18A, no parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se castigo físico. O quê? Aí tem o item 1 e o item 2 que coloca com clareza o que é isso aí. Tipifica o que é tratamento cruel, desumano, degradante, o que é castigo físico, e isso está definido na própria lei. Deputado Marcos Rogério, a Luciana Pontes diz o seguinte, que as pesquisas indicam que crianças que apanham em casa são mais vítimas ou autores de bullying na escola. Elas aprendem um modelo de violência em casa. Se meu pai pode me bater quando faço algo errado, por que eu não posso bater nos outros quando fazem algo errado e que me desagrada? É a ponderação da Luciana Pontes. Eu acho que é a opinião da telespectadora, da internauta, mas não é regra, né? Não é regra. Eu fui educado num processo disciplinar bastante severo. Meu pai usava não era só palmatória, não era só a palmada pedagógica, não. Era vara pedagógica e alguns outros expedientes. E nem por isso nunca fui agressivo, nunca fui intolerante, nunca tive problema na escola, nunca briguei na escola. E é exemplo, assim, eu estou usando um exemplo pessoal porque eu tive essa correção em casa e hoje tenho uma formação diferente. Agora, não é porque a pessoa sofreu algum tipo de correção em casa que ela vai sair fazendo isso. Óbvio que tem casos e casos, né? Então, eu respeito a opinião da internauta, mas isso não é uma regra, né? Assim como não é regra que a educação com o processo disciplinar, com o método corretivo do castigo físico, seja 100% eficiente. Assim como também não é o castigo, a correção, aquela correção do aconselhamento, também não tem garantia de 100% de que a pessoa vai ser uma pessoa do bem, né? Um ou outro pode ser que lá na frente escolha caminhos errados para a vida. Agora, numa parte, eu acho que o Padre Couto tem toda a razão. Eu acho que a melhor maneira de você educar é com o exemplo mesmo, né? Não é só você fazer a correção física com a palmada, com a varadinha, né? Ou o cantinho do pensamento que alguns usam, né? A disciplina. Tem que ter tudo isso, todos esses métodos devem ser acompanhados pelo bom exemplo do pai e da mãe. Se não tiver o bom exemplo aliado no processo de educação, essa criança sim vai ter problema no futuro, porque o pai diz uma coisa, obriga uma coisa, mas ele faz outra. Então é um problema. Agora, o texto, só para poder pontuar mais uma vez aqui, voltar para quem está chegando agora, olha o que diz o artigo 18A, na parte final dele, né? Pelos integrantes de família ampliada, tal, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, por qualquer pessoa, ele diz o seguinte, que... Cadê? Deixa eu ver aqui. Parágrafo único, inciso 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar, veja, ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulte em sofrimento. Nós podemos colocar um ponto aqui. Não tem. Mas vamos falar, aqui é hermenêutica jurídica. Poderia colocar um ponto aqui. Força física que resulte em sofrimento. Agora veja, alternativamente, o ou, ele garante a alternativa, uma coisa ou outra. Ou lesão à criança
ou adolescente. Então, veja, o que o Couto está dizendo na fala dele é o que eu defendo. Aquela correção que resulte em lesão corporal, maus tratos, algum tipo de sofrimento grave à criança, eu acho que deve ser punida. O problema é que o projeto não faz referência apenas à correção que seja desmedida, a correção que passe do ponto. A primeira parte do texto que define o castigo físico diz: uso da força física que resulte em sofrimento. E depois vem um ou. O ou é alternativo. É uma coisa ou outra. Então, o texto diz isso. E no inciso 2, define o que é tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Eu acho que o projeto tem como ser modificado para resguardar a autoridade do pai e da mãe, porque não tenha dúvida de que se aprovar esse projeto do jeito que está aqui, o pai e a mãe amanhã não terão mais autoridade em casa. Por quê? Porque tem criança que joga. Quando aprovou o Estatuto da Criança, isso já aconteceu. Então deixa eu passar logo uma pergunta para o senhor, deputado, que vai na linha disso que estava dizendo o deputado Marcos Rogério. A Rafaela pergunta o seguinte: deputado, quando uma criança desafia a autoridade paterna e agride fisicamente os pais, o que fazer? Olha aqui o seguinte, o castigo, quando ele definiu, castigo físico ele é definido no item 1 e no item 2, né? Item 2... Não, item 1 é castigo físico, o outro é tratamento cruel. Não é tratamento cruel, não. Aqui, olha, dois pontos aqui, olha. Ação ou natureza, ou é o seguinte, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento. Então, é preciso ler as duas coisas, dois itens. Primeiro, não se tira, né? A questão da educação. Se uma criança age dessa forma, há como reagir para que, de fato, ela não venha cometer mais isso aqui. Se é um problema de desvio já colocando, tem que levar essa criança para saber se ela é recorrente. O que diz aqui, o que diz o Código Civil é quando essa ação violenta ela é imoderada, ou seja, na realidade leva a pessoa a sofrer lesão ou a ter ação cruel, degradante ou desumana, que isso não pode ser. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que o projeto ele é bom, ele apenas regulamenta aquilo e modifica algumas coisas do ECA e acrescenta alguns artigos que são fundamentais para a convivência humana, para o diálogo, para a educação, para este aspecto importante de que é a criança e o adolescente, está lá na Constituição, nós devemos cuidar delas, tratar delas, educá-las e protegê-las. Bom, faltam só 10 minutos para o final do nosso chat. Antes era um pedido, agora é uma súplica, por gentileza, sejam um pouquinho mais objetivos, tá certo? Deputado Marcos Rogério, olha, o tempo todo chegando perguntas, às vezes a gente fica muito perdido aqui. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o Pomante pergunta: a palmada pode se tornar uma agressão dependendo da sua intensidade? Pode. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece proteção da criança em relação a isso, porque está assegurada à criança a integridade física. A Constituição Federal também assegura no artigo 5º, inciso 3, e o 227 também assegura quando diz o que é o papel da família na proteção. Educação, sim. Espancamento, não. Agora, é preciso, e aí eu acho que aqui não é o foro adequado para aprofundar conceitualmente o que é castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, porque a lei faz distinção. O Couto unificou as duas, mas a lei faz distinção. Ela coloca no inciso 1 e no inciso 2 as duas definições. No inciso 1 define o que é castigo físico e no inciso 2 define o que é castigo, tratamento cruel ou degradante. Agora, sabe o que é? Esse projeto, que já passou pela Câmara, repito, já foi rejeitado na Câmara, um projeto de 2003, da atual ministra secretária dos Direitos Humanos, e tem recurso no plenário. O que nós queremos é levar o projeto para o plenário, para no plenário corrigir as falhas que existem no projeto. No mérito, o projeto é bom, mas o texto é ruim.
Deputado Luiz Couto, o Gabriel faz o seguinte comentário. Quem defende a falta de palmada no filho está promovendo o abandono paterno do lar. O menino que não apanha na infância cresce como um adulto sem limites, que acha que todo mundo está ali a serviço dele, é a opinião do Gabriel. Pois é, Gabriel, não é isso, Gabriel. A educação, ela tem limites, Você, na educação, a disciplina é importante, ou seja, cuidar, tratar, educar e proteger. Isso é um elemento importante. O fato é que nós chamamos o seguinte, atenção, para fins desta lei, considera-se o quê? Castigo físico. E define. Castigo físico é o item 1 e o item 2 desse substitutivo e a redação final. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Muitas vezes, o problema da degradação familiar, da falta de respeito entre os adultos, faz com que as crianças também aprendam a ser violentas, aprendam a mentir, aprendam a fazer o bullying, né, nas escolas. Enfim, nesse sentido, educar não é apenas dar a informação para a pessoa. Educar é o exemplo que tem que ser dado, é a educação que se dá, é a questão do respeito que tem a dignidade da pessoa humana, e eu não posso aceitar de que uma criança que sofra castigo físico e em consequência desse castigo, ela venha a sofrer uma lesão ou um tratamento cruel, desumano ou degradante, eu não posso aceitar que isso seja educação. Deputado, a Aline faz uma ponderação e diz o seguinte, a lei que obriga as pessoas a usarem o cinto de segurança também era impopular. Certamente menos mortes ocorreram, comprovadamente, né? Menos mortes ocorreram depois do surgimento da lei. O senhor não acha que pode acontecer algo similar com a lei da palmada? Milhões de crianças poderão se beneficiar com a aprovação dela? É a ponderação da Aline. Olha, a Aline tem razão. Tanto que eu não estou aqui defendendo que a lei não seja importante. Eu estou dizendo que o texto da lei está mal feito e o Couto está dizendo uma coisa aqui, mas os defensores da lei lá fora, só se não quiserem ouvir, mas os defensores da lei lá fora dizem exatamente o contrário do que o Couto está dizendo. Porque eles defendem o seguinte, não dê palmada, eduque. Esse é o lema que estão dizendo lá fora. Esse é o lema que estão dizendo lá fora. Eu, repito, acho que tem famílias que conseguem educar sem a palmada, sem qualquer tipo de castigo de ordem física ou emocional, mas existem outras que o método de educação que ela aprendeu e tem disponível é a palmada pedagógica. Existem casos e casos. Tem crianças de personalidades das mais diferentes possíveis, né? Por isso, eu defendo que o projeto venha ao plenário, para que no plenário nós façamos correções, adequações e, sendo a vontade do plenário, aprovemos um projeto que seja a favor do Brasil, que seja a favor da família. E não um projeto que venha contra a família, um projeto que venha contra a base do Estado, porque a família, a própria Constituição diz que é a base da sociedade. Ora, nós queremos fragilizar a família. Esse projeto fragiliza a família, desautoriza os pais. E aqui, repito, não se trata de proibir castigos graves, punições graves, severas. Não importa para o projeto se a dor seja intensa ou insuportável. Basta que a criança sinta dor ou sofra, o projeto proíbe. Então, eu penso que assim, todas as nossas forças deveriam ser canalizadas no sentido de fazer implementar a legislação que já existe. E se tivermos que aprovar esse projeto no plenário, aí lá sim eu vou defender, que façamos modificações para garantir a segurança no âmbito da família e a proibição dos abusos, dos excessos. E aí o Jorge, deputado, faz uma ponderação que o senhor ressaltou durante todo esse nosso videochat, o papel e a importância do trabalho educativo que vem proposto nesse projeto de lei. E o Jorge diz o seguinte, se ele é educativo, então não precisa de lei, o que precisa é de campanha para a população, não é isso? E a lei diz que tem que fazer campanha, ou seja, na realidade, veja que a criança e o adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. É isso que é dito. Aí a lei, o parágrafo 1, define o que é que seja castigo, porque tratamento cruel ou degradante já está definido pela Convenção sobre Tortura. Então não há razão alguma. E eu quero dizer o seguinte, que a ministra Maria do Rosário, ela está fazendo com que os conselhos tutelares possam ter estrutura.
o kit para que um carro, quer dizer... E a situação dos conselhos tutelares é lamentável. Está pedindo a cada país, parlamentar que nas suas emendas coloque para o seu estado emenda para que esse kit possa ser colocado em todos... Fortalecer os conselhos, porque assim, eles têm um papel importantíssimo e, lamentavelmente, a situação deles é... Então, nesse sentido, eu não vejo razão. Muito se difícil. Se essa lei não é um projeto, é um projeto de lei que ainda vai para o Senado, nós podemos discutir no Senado. Então, eu faço um apelo agora ao Marcos para que nós possamos votar essa redação final e vamos tratar isso, eu com você, para que a gente possa definir o que é que seria esse sofrimento. É um sofrimento da lesão? Então, a gente pode discutir lá, não há problema nenhum de a gente discutir. Agora, o que nós retiramos é de colocar, porque a lei da palmada, mas nós definimos que essa palmada é o castigo físico que leva à lesão ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Quero dizer para os senhores que, em função da grande quantidade de perguntas, nós ganhamos mais 10 minutos. Ótimo. Então, podemos continuar respondendo objetivamente. Deputado, só mais uma pergunta. Sim. A Madalena fez uma pergunta curiosa. Bom, não pode bater, mas tem algum problema gritar com a criança? Não, castigo físico, Madalena. Castigo físico que leva à lesão, o tratamento cruel, não pode também. O desumano. Então, na realidade, disciplinar pode. Educar pode, ou seja, dialogar, conversar, orientar, tudo aí tem uma série de questões que a família sabe o que fazer. O problema é que, às vezes, é que na família, por exemplo, há um pai que é alcoólatra, ou seja, aí chega em casa e altera tudo, bate nas crianças. E algum internauta aqui tinha até perguntado se isso se aplicaria, por exemplo, àqueles casos horríveis de violência que a gente vê de babás. Claro, ela está perguntando se a lei se aplicaria, caso seja aprovada, para agressões de babás. Com certeza, com certeza. Ou seja, porque não é somente a família, mas diz assim, os integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos pais, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Até a professora, se fizer isso aqui, também será levada para a questão da campanha de educação para que ela não faça mais isso. Tá, quem perguntou isso foi então a Daniela. Deputado Marcos Rogério, a Madalena agora pergunta para o senhor acha que dá para votar hoje à tarde o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, essa redação final? O senhor acha que é possível? Olha, eu estou advogando a tese de que o projeto tem que passar pelo plenário da Câmara. Uhum. Né? Então, se depender da minha posição, o projeto não vai ser votado na CCJ hoje, porque eu quero que ele vá ao plenário. Aliás, há um vício de inconstitucionalidade nesse projeto, porque o regimento interno diz que ele não pode ser tramitado conclusivamente na Casa e o artigo 68 da Constituição também. Então, houve uma afronta à Constituição. Agora, essa é outra questão. Eu estou com mandado de segurança no Supremo, estou aguardando o resultado dele. Tem previsão, deputado, de quando deve sair? Eu pedi liminar, eu imagino que possa sair a qualquer momento. Okay. Agora, dizer o seguinte, que essa questão, por exemplo, falou agora há pouco de pode gritar com a criança? Não pode também. E nem deve. Né? Porque está na definição do tratamento cruel ou degradante. Inciso 2, por isso que eu disse que tem diferença. E aqui fale de tratamento que humilhe a criança. E gritar com a criança é uma forma de humilhar a criança. Então, eu acho que a correção, ela tem que ser moderada. Ela tem que ser para garantir o restabelecimento da ordem. Aquela criança tem que saber que tem limites dentro de casa. Porque se ela não tiver limites dentro de casa, ela não vai ter limites lá fora com a sociedade. Se ela não obedecer pai e mãe aqui dentro de casa, ela não vai conseguir conviver em sociedade e ser uma pessoa que não dê problema à sociedade. Então, eu acho que o bom aprendizado de valores, de limites, ele tem que partir do âmbito da família. Agora, sabe o que só para concluir esse raciocínio, o nosso problema é assim, que o Brasil tem lei demais e prática de menos. Toda vez que nós temos um problema no Brasil, se cogita de criar uma lei nova. Por exemplo, o Estatuto da Criança já fala sobre isso, a Constituição já fala sobre isso, o Código Penal já fala sobre isso. Tinha necessidade de criar uma nova lei para falar a mesma coisa? Será que não seria mais fácil canalizar os esforços para colocar em prática aquilo que já está na legislação? Então, o Brasil tem leis de mais e ações de menos. Precisa agir mais
e legislar menos. Deputado Luiz Couto, o Jorge faz uma ponderação e uma pergunta para o senhor. Ele diz o seguinte, que o que maltrata os filhos não é a palmada, é a desatenção e o desamor. O que o senhor acha disso? Ou seja, a palmada significa, ou seja, falta de amor, de atenção, ou seja, a palmada como castigo físico. Ou seja, se você trata uma criança dessa forma, ou seja, como é que você pode dizer que aí tem respeito, tem convivência fraterna, tem amor, ou seja, então está faltando tudo isso aqui. Então, é preciso cuidar para que a família seja integrada. E aí eu sempre digo, educação, educação, educação. Educação é fundamental. E aí por quê? Por que essa lei? Porque a Convenção dos Direitos da Criança, no seu artigo 19, diz o seguinte, os Estados partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental. Aí fala mais de outras coisas. O grande problema é que esse estatuto aqui, se houvesse uma lei de responsabilidade dos gestores, todos estariam afastados porque não estão cumprindo aquilo que diz. A família também que está lá. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado. Assegurar com absoluta prioridade. O problema é que criança não vota. Criança não vota e se não vota, não há prioridade. Então, toda vez que tem uma eleição, aí vem lá para pedir, para assinar o pacto pelos direitos da criança e do adolescente, aprovam, assinam, mas não cumprem. Então, nesse sentido, é preciso cuidar para que nós tenhamos um ambiente de respeito, um ambiente de amor, de fraternidade, de convivência familiar. Deputado Marcos Rogério, o comentário do Gladson, ele diz o seguinte, acredito que violência gera violência, sou contra, mas sou contra a agressão, o espancamento como ocorre hoje em dia. Acho sim que o Estado deve defender aqueles que são agredidos pelas pessoas que deveriam zelar por eles. Concordo com o Gladson, acho também que, e aliás essa é a nossa posição, acho que aqui ninguém, nem eu, nem o Padre Couto e nenhum deputado da casa defende direito do pai ou da mãe a agredir crianças. O que nós defendemos é que o pai e a mãe tenha o direito de educar o seu filho, que não seja punido por fazer a correção dos filhos. Agora, qualquer tipo de abuso, de maus tratos, deve ser punido de forma severa. E aí, o Couto me fez um desafio agora, por que não deixa ir para o Senado, para que lá no Senado a gente faça a correção? Olha, primeiro que nós não sabemos se o Senado vai modificar alguma coisa. Segundo, que seria o mesmo que um juiz, verificando uma situação antijurídica, uma situação errada no processo, ele fala assim, olha, mas eu não vou corrigir isso aqui não, eu vou deixar que lá no tribunal, quando a parte recorrer, o tribunal corrige essa falha. Você fazer um acordo, conversar, sim, já que essas são casas de diálogo, fazer um acordo junto aos líderes, tentar conversar com os líderes, deputado. Não, só que, pensando nessa hipótese. No âmbito da casa, isso seria possível para levar para o plenário. E agora, no âmbito do Senado, não. O Senado é outra casa. O Senado é outra casa. E aí eu não posso querer, por mais que haja boa vontade do Couto e nossa, no sentido de dialogar no Senado, se passar, nós vamos fazer isso, obviamente. Mas eu não posso contar com a hipótese de que o Senado vai modificar. Quem garante que o Senado vai modificar? Agora, se eu estou verificando aqui uma lacuna, uma falha, um erro no projeto, eu vou abrir mão da minha prerrogativa de exercer o mandato plenamente para esperar que o outro, a casa revisora o faça. Eu acho que isso não é justo, não é adequado, isso ofende justamente a atuação parlamentar aqui de forma plena. Rapidamente, deputado Luiz Couto, o João Júnior faz a seguinte ponderação, crianças estão matando e uma palmadinha tem que ser punida? É a pergunta dele. Estão matando porque tiveram violência na infância, violência, e isso está comprovado na pesquisa que foi feita daqueles que estão hoje internados, ou seja, são violentados, são estrupados, são abusados sexualmente, enfim, há uma série de ações de violência e é isso que a lei está colocando. Ou seja, se é para definir o que é que esse sofrimento que será considerado como castigo, porque lesão todo mundo já sabe, A lesão pode ser uma lesão física ou pode ser uma lesão psicológica também.
A tortura pode ser física ou pode ser psicológica. Então, nesse sentido, nós consideramos de que o projeto ele é bom, que nós devemos votar, por isso que estamos convocando a base e aqueles que acreditam nesse projeto, porque nós não temos que judicializar o que fazemos aqui, ou seja, nós temos que fazer a disputa política. Agora, não podemos ficar judicializando, impedindo, porque a casa já disse que não tem mais o que fazer, né? A única coisa que tem é votar a redação final e mandar para o Senado. 15 segundos, 20, vai, deputado Marcos Rogério, para o senhor responder a seguinte ponderação da Ana Carolina. Quem tem permissão para bater, agredir, tem permissão para descambar para outras modalidades mais violentas e mais grotescas, é o que ela pensa. Olha, eu respeito a opinião dela, mas eu discordo. Eu acho que aí entra o papel do Estado, de punir quem comete excessos, quem comete abusos. E esse projeto, nos 20 segundos, ele vai passar e já está passando o antivalor da impunidade no âmbito da família. Nós não podemos pregar isso. A família tem o direito de educar e o Estado de punir quem excede. 15 segundos para cada um, uma única pergunta. A aprovação desse projeto, deputado Luiz Couto, é um avanço por quê? 15 segundos. Um avanço porque vai dizer o que é castigo, o que é tratamento cruel ou degradante, vai colocar as formas educativas, daqueles que estão usando da violência, o que está definido já na Constituição e no ECA e também nas convenções, e dizer para nós de que é fundamental aprovar esse projeto, porque ele vai dar condição do processo educativo ser colocado para que a família perceba que lugar da família é lugar da convivência, é lugar da fraternidade, é lugar da partilha, é lugar do amor e não o lugar da violência. Deputado Marcos Rogério, a aprovação desse projeto é um avanço e por quê? A aprovação desse projeto do jeito que está é um retrocesso, porque ele vai contra a família, ele vai contra o direito do pai e da mãe de educar. A palmada pedagógica moderada na hora certa ajuda a educar e ajuda a corrigir uma criança. É melhor a criança levar uma palmada leve, moderada do pai e da mãe agora, do que depois dar problema para a polícia, do que depois ter problema com a sociedade. Então, eu acho que o projeto, do jeito que está, é melhor ser rejeitado. Se for para aprovar, levemos para o plenário, façamos as correções e aí sim aprovemos um projeto que seja a favor do Brasil e a favor da família. Deputados, o nosso tempo infelizmente terminou. Esse foi o videochat sobre o projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada, projeto que assegura a crianças e adolescentes o direito de não receberem castigos físicos e nem de serem tratados de forma degradante ou cruel. Esse videochat foi promovido pela Coordenação de Participação Popular da Câmara dos Deputados. Eu lembro aos internautas que todo esse conteúdo, todo esse material vai ficar disponível no nosso portal câmaranoticias.leg.br. E as perguntas e comentários serão entregues ao deputado Luiz Couto. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Ao deputado Marcos Rogério, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Nós voltamos numa outra oportunidade. Até lá.